parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e o SEBRAE vem promovendo o desenvolvimento local de vários municípios potiguares, numa ação conjunta que visa dar visibilidade à Lei Complementar 123 de 2006, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o gerente da Unidade de Políticas Públicas no SEBRAE do Rio Grande do Norte, Eumane de Souza Rocha. Olá, doutor Eumane, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação estar aqui com você, André, no programa, tá? Inclusive por essas informações que são preciosas. Que bom. Para o SEBRAE, para os empresários, para a sociedade. É muito bom tê-lo conosco, um parceiro do Tribunal de Contas. E a minha primeira pergunta é: por que nem todos os municípios, ou tão poucos municípios do Rio Grande do Norte, implementaram essa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa? André, a questão da implantação se dá de um processo até certo ponto mais rápido. A implementação, o SEBRAE passou a desenvolver uma ação assim mais intensa, muito recentemente, do ano passado para cá, e a fase de implantação em si, ela realmente tem 4 eixos específicos, consequentemente ela demanda um pouquinho mais de tempo, principalmente no eixo de desburocratização e de observância da questão das compras governamentais. Principalmente compras governamentais que mexe com a questão da alteração da regulamentação dos municípios, e muitos funcionários das prefeituras às vezes têm dificuldade e receio por questões exatamente do que compete à questão da fiscalização do próprio tribunal. Do próprio tribunal. Eu imagino que também existe aí uma diferença entre implantar e implementar. Vamos explicar isso para o público, porque existe essa diferença, não é verdade? Perfeitamente. O implantar é exatamente se criar a lei, tá? Instituir a lei. Tem aquela etapa realmente de formalização da lei e, logicamente, onde ela realmente, no caso dos municípios, ela é submetida à análise e apreciação das câmaras municipais e, logicamente, depois a sanção. Essa é a fase do implantar. Resumidamente, é a criação da lei. A implementação é a fase de efetiva desenvolvimento da lei. Essa é a mais importante, Essa é a mais importante. Essa é a grande preocupação, é o grande esforço que se tem. É tirar, como nós chamamos, tirar a lei do papel, torná-la efetiva. Porque e isso é o que interessa, né? Inclusive para a população, enfim. Perfeitamente. Digamos assim, os benefícios dessa lei, eu costumo dizer que eles são tão dirigidos não só às empresas em si, aos pequenos negócios, mas com reflexo direto junto à própria sociedade. Agora, eu falei no início do programa nessa parceria SEBRAE-Tribunal de Contas. Qual é o papel do Tribunal de Contas nesse trabalho? O Tribunal de Contas, particularmente o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ele, digamos assim, essa instituição ela se engajou a partir da parceria que houve no plano nacional, através da Tricom, Associação dos Membros de Tribunais de Contas, tá? Nacional. E, logicamente, eu posso dizer que houve uma adesão assim, muito saudável do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pela própria consciência do presidente, Dr. Paulo Roberto Alves, que realmente entendeu a importância de respaldar toda uma ação no sentido da implementação da lei. Isso é fantástico, esse trabalho de vocês, né? Vocês, inclusive, já visitaram juntos alguns municípios potiguares, é isso? Olha, nós fizemos visitas técnicas. Havia realmente uma expectativa de conhecer realmente qual era a verdadeira realidade de uma implementação da lei, tá? Ver o que era que os municípios estavam realmente fazendo para que essa lei efetivamente se tornasse concreta em termos de seus benefícios. E nós fizemos umas visitas técnicas a 3 municípios
que destacadamente tem esse processo de implementação da lei bem, digamos assim, bem estruturado. Foi o município de Parelhas, foi o município de Pacifica, foi o município de Baía Formosa, muito embora nós temos outros municípios, tanto quanto, realmente como exemplos também de implementação da lei. E o que é que vocês viram nesses municípios? Bom, um ponto importante. Os gestores desses municípios tomaram como prioridade, eu repito, prioridade, no sentido de implementação da lei, fazer valer a lei, principalmente nos aspectos relativos a compras governamentais, a questão do agente de desenvolvimento, a formalização dos microempreendedores individuais e a questão da desburocratização. Hoje, esses 3 municípios já estão com a rede sim implantada. Cada um desses 3 municípios também tem as suas salas de empreendedor funcionando muito bem. Foi uma oportunidade dos técnicos do TCE verificar essa experiência. Inclusive, tiveram oportunidades de entrevistar, fazer contatos com empresários que estavam procurando as salas de empreendedores no momento das visitas. Isso eu acho que foi muito válido para eles, como foi válido para a gente. Porque esse para a gente no sentido SEBRAE, tá? Porque, na verdade, eles passaram a conhecer como é que se dá o sentido da implementação verdadeira e real da lei. Certo. Em relação à questão desse convênio que o senhor mencionou anteriormente entre a Tricom e o SEBRAE Nacional, como é que funciona essa parceria? Qual é a finalidade disso? Bom, o SEBRAE Nacional, eu diria até, eu mudo até o termo, o sistema SEBRAE, capitaneado pelo SEBRAE Nacional, vem fazendo um esforço grande que é realmente de conhecimento de todos, no sentido de que essa lei saia do papel, essa lei se efetive, essa lei se realmente se concretize gerando benefícios para os pequenos negócios. E os tribunais de contas, eles têm um papel fundamental no acompanhamento, dentro do contexto das próprias fiscalizações. Porque, por exemplo, o caso das compras governamentais, os tribunais passaram a acompanhar e verificar se efetivamente está sendo praticado a lei complementar 123, a lei geral das micro e pequenas empresas, ou se realmente, pura e simplesmente, a lei existe, mas ninguém leva em consideração no sentido de prática. E o tribunal está punindo esses casos? O senhor tem esse conhecimento? Eu diria não há um sentido de punição. Inclusive, o próprio Dr. Paulo Roberto, ele ia até num evento que foi realizado em março para os prefeitos, assessores, secretários, etc., na Escola do Governo, em março desse ano, houve uma preocupação grande do próprio presidente. Associar a questão da fiscalização em si, do acompanhamento, com a questão de educação, tá? De orientação para que realmente seja observado os ditames da lei e, logicamente, se tenha os bons resultados que a lei realmente se propõe. Mais uma vez, o Tribunal de Contas fazendo esse papel educativo no primeiro momento e não sendo um órgão só punitivo, como muita gente, né, acha que às vezes o tribunal está lá só para punir, né? O tribunal está muitas vezes para ensinar e tem esse dever e tem feito bastante isso, esse papel de ensinar primeiro e, enfim, capacitar e passar todas as informações, orientar, como o senhor tem falado e informado, e só depois, num segundo momento, se houver uma insistência, digamos assim, aí sim uma punição. Agora, eu queria saber essa rede sim, né? O senhor mencionou, André, são municípios que fazem parte da rede sim. O que é a rede sim? Vamos explicar o que é isso. A rede sim, ela foi instituída por uma lei federal, a 11.598 de 2008, tá? Melhor dizendo, 2007, perdão, e ela está sendo implantada em todos os estados.
ainda está num processo, digamos assim, um processo inicial. Muito embora nós já temos estados com a rede SIM totalmente implantada, quer dizer, já alcança todos os municípios. Eu já lhe dou uma informação que eu considero informação muito benéfica. Nós, no estado, nós já estamos com quase 110 municípios com a rede SIM implantada. Muito bom resultado. Dos 167, André, nós estamos... A grande maioria, né? A grande maioria. E só para você ter uma ideia, tinha uma previsão de se implantar apenas 70 municípios no primeiro ano. Mas o esforço do SEBRAE com os parceiros foi realmente significativo, mesmo porque o SEBRAE realmente está bancando vamos dizer assim, os custos de implantação nos municípios, tá? Ressalto também a parceria da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que realmente está nesse processo junto com o SEBRAE e também o governo do Estado. E diria para você, a rede SIM, ela trouxe benefícios significativos, quer dizer, está trazendo, principalmente o sentido de desburocratização e agilização no processo de legalização das empresas. Esse é o grande papel, o objetivo da rede SIM, é isso? É facilitar e agilizar esse Exatamente. Esse processo? É exatamente esse processo. É desburocratizar, tornar ágil, tornar mais prático para o empresário o processo de inscrição, alteração e baixa de empresas. Isso tem uma repercussão para o empresário, principalmente pela facilidade no processo. Ele passa a ter essa facilidade a partir do próprio município, está entendendo? Através da rede, via internet. E, logicamente, uma questão fundamental para ele: redução de custo nesse processo, eliminação de papéis. Tá? E, logicamente, precisa que a rede SIM esteja totalmente implantada nos 5 órgãos que envolve, que realmente vai contemplar, tá? Que é o caso da Junta Comercial, que já está praticamente implantada, Secretaria Estadual de Tributação, IDEMA, Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e, logicamente, nos municípios com essas áreas também. Vamos montar, então, um cenário para a gente ter uma perspectiva do antes e depois. Por exemplo, hoje, um município que não tem a rede SIM, quanto tempo leva, por exemplo, para ele abrir uma empresa ou fechar uma empresa? E aquele município que tem a rede SIM, em quanto tempo que está fazendo esse mesmo processo? Vou começar, inclusive, pela questão, principalmente, de abertura. A abertura é um processo mais rápido, mas se sabe que a questão da alteração, e principalmente a baixa, é um processo penoso aqui no país. E a grande preocupação, inclusive, do próprio ministro Afif, como empresário, como realmente um político que hoje está com foco na simplificação através da Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, principalmente focado para simplificar esse processo de baixa. Então, no tocante hoje a questão do processo de abertura, ele passa a se dar de uma forma rápida. Como nós estamos na fase inicial, ainda demora alguns dias, principalmente para algumas empresas, realmente terem a sua abertura rápida. Mas, inclusive, no momento, a inscrição, o CNPJ, o alvará de provisório de funcionamento, está entendendo? Hoje, até a nota fiscal eletrônica, são coisas que já se obtêm logo de saída. Isso se dá de uma forma muito rápida, talvez 4, 5 dias no máximo, tá? Mas quando se trata de alteração, demora um pouquinho e baixa mais ainda. Mas a própria alteração da Lei Geral, que vai ser sancionada agora, na próxima semana, no dia 7 de agosto, pela presidente, realmente já traz benefícios para
acelerar mais ainda, agilizar mais ainda. No Rio Grande do Norte, o SEBRAE e o TCE visitaram esses municípios, como Parelhas, Pacifica, Bahia Formosa, e lá, por exemplo, esses municípios a gente pode mostrar que a rede, sim, é sim um exemplo, são modelos, digamos assim? Olha, seria precipitado da nossa parte dizer logo que seria um modelo que alguém viesse realmente já, assim, mais algo bem mais diferenciado do que propriamente, porque isso se dá, como eu falei para você, de uma forma online. Sim. Consequentemente, há uma facilitação nesse processo. Mas eu diria, para aqueles que efetivamente já estão utilizando a rede sim, já estão sentindo uma diferença em termos de resultados. E de agilidade, né? Enfim, redução de custos, né? Ah, não tem a menor dúvida. Você falou também que vocês capacitam agentes de desenvolvimento. É esse o termo? Agentes de desenvolvimento. Exatamente. Como que é essa capacitação? Vocês pegam gente do local, daquele município? Como é que vocês fazem esse trabalho? O agente de desenvolvimento já é um dos eixos da implementação da lei geral. Esses agentes, eles são escolhidos, quer dizer, são designados e formalmente por portaria, outro instrumento legal ou normativo, pelos próprios prefeitos. Eles são indicados pelos prefeitos e o SEBRAE periodicamente realiza capacitações, tá, para desses agentes. Hoje o SEBRAE está realizando a capacitação básica, tá, e agora já está começando a desenvolver, aplicar a capacitação avançada. Então esses agentes, eles já recebem aquelas orientações, tá? Toda aquela condição de poder trabalhar, principalmente ele entender qual é o perfil dele enquanto agente de desenvolvimento no município e como é que ele realmente pode contribuir, principalmente para a questão da gestão pública municipal. E quem é que tem esse perfil de ser agente de desenvolvimento? Como é que vocês selecionam? Olha, não, como eu lhe disse, eles são selecionados pelos prefeitos. Muito embora há uma recomendação, uma orientação nossa do SEBRAE, para que realmente sejam, principalmente, pessoas que tenham um perfil de articulador, são pessoas que tenham mais facilidade na comunicação, que tenham um nível realmente de conhecimento, digamos assim, mais considerado, tá? E, logicamente, que tem uma certa experiência no trato, principalmente, de público, tá? Porque o resto vai se somando a partir da capacitação, vai se desenvolvendo a partir da capacitação. E eu diria para você, André, não é só a capacitação básica em si. Uhum. Nós, comumente, o SEBRAE realmente leva esses agentes para participar de eventos que, inclusive, busca o desenvolvimento exatamente deles enquanto agentes de desenvolvimento. Quais são os parceiros da Rede Sim? Os parceiros da Rede Sim, do ponto de vista institucional, são os três. Tá? Então, é o Governo do Estado, SEBRAE e FEMURNE. Do ponto de vista operacional, nós temos 5 parceiros importantes. Em primeiro lugar, a Junta Comercial do Estado. Segundo, a Secretaria Estadual de Tributação. Depois, nós temos a Vigilância Sanitária, o IDEMA e um parceiro importantíssimo, que inclusive nós acabamos de ter acertos com o comando, é o caso do Corpo de Bombeiros, que isso está se buscando até a simplificação também na questão dos licenciamentos, como é o caso do Corpo de Bombeiros e IBAMA. E, logicamente, estamos iniciando muito brevemente um processo com a vigilância sanitária. Aquele município que não aderiu ainda à Rede Sim, é possível fazer essa adesão ainda? Como é que está esse processo? Como eu lhe disse, o SEBRAE está procurando o município. Tá, inclusive faz um processo. Está batendo na porta lá. Está batendo na porta, absolutamente certa. Inclusive, um consultor nosso, realmente um consultor bem experimentado, qualificado, sempre procura o prefeito local, logicamente, em uma reunião de sensibilização,
apresenta de uma forma compacta o Sistema Integrador Estadual da Rede Sim, chamado também SIGFácil. Sim. Tá? Naquele momento é apresentado, então a partir dali, com a adesão do prefeito, já se marca, já se agenda a implantação propriamente dita da Rede Sim. É quando se capacita o pessoal da prefeitura, se instala o sistema, se fornece as senhas para utilização, e dá todo o suporte da utilização do próprio sistema. Hoje a rede, o senhor falou que está com 110 municípios, é isso? Aproximadamente 110. E a meta de vocês é atingir todos os 167? Todos os 167 municípios nós estimamos. Então, só complementando a sua pergunta, não precisa o prefeito nem nos procurar, porque nós estamos atuando de uma forma sistematizada. Inclusive agora nós estamos na região lá do Alto Oeste, que é a última região que nós fomos avançando exatamente da capital para o interior. Iniciamos bem com o Agreste, Litoral Sul, avançamos para o Litoral Norte, região Central, região Oeste, e agora estamos atuando na região do Alto Oeste. Perfeito. Agora, o que o senhor consideraria como as grandes vantagens, enfim, os grandes benefícios dessa lei dessa lei da micro e pequena empresa? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, tá, eu considero como um dos marcos legais mais importantes desses últimos anos. Porque, na verdade, ela foi uma lei que nasceu dentro de uma consciência diferenciada. Houve o envolvimento da classe empresarial através das suas entidades, houve o envolvimento dos governos, foi percebido, inclusive, pela classe política através exatamente das casas legislativas, como o caso da Câmara de Deputados e Senado, e, logicamente, uma consciência maior até do presidente, da presidenta da República. Então, a lei geral, ela veio para ficar e ela hoje já começa a servir de referência para novos posicionamentos nos aspectos de trazer benefícios, não só para as empresas como para a sociedade. Então não há nenhuma desvantagem na lei? Eu não consigo perceber, André, a desvantagem, ao contrário. A lei, ela soma, a lei, ela oferece esses benefícios dentro do que realmente é compatível e possível com o que ela realmente se preconiza, né? Melhor dizendo, o que ela se propõe, tá? De forma tal que eu não consigo enxergar absolutamente nenhuma desvantagem da lei. Então, só evolução, né? São muitas vantagens. Perfeito. Agora, na sua opinião, com essa nova legislação, com essa evolução toda, por que ainda nós temos tanta burocracia? Por que o brasileiro ainda reclama que tudo é tão demorado? Eu vou lhe responder, pode parecer algo muito subjetivo, mas isso já fazia parte da cultura nossa, do brasileiro, principalmente no aspecto quando se tratava da questão pública, de tanto aparato, de tantos acertos, que hoje se tem até dificuldade de simplificar. A gente tem que lembrar ainda do tempo do ministro Hélio Beltrão, o Ministério da Desburocratização, que começava com algo muito simples, principalmente, figurativamente falando, a eliminação dos tradicionais excessos de carimbos. Hoje, nós falamos em termos de simplificação de procedimentos, utilização da tecnologia como um meio ágil de tornar a coisa mais simples, tá entendendo? Menos onerosa e mais prática, seja para a empresa, seja para a sociedade. Em poucas palavras, o que mudou com a lei, né, com a lei geral, o que mudou na parte de licitações? Muito bom. A parte de licitações já nos remete à questão das compras governamentais, das compras públicas. Esse é o eixo que eu considero, além do capítulo tributário, que é o Simples Nacional,
eu acho o capítulo um dos capítulos mais destacados, mais importantes. Porque o que se quer? Se buscar cada vez mais a inserção, a inclusão, melhorar, intensificar o acesso da micro e pequena empresa nas compras públicas, que, na verdade, como se fala, é um grande bolo, é um volume significativo e é um montante de negócios também significativo. O que se quer? Aí veio a lei, trouxe alguns benefícios, tipo, primeiro, compras exclusivas de até R$80 mil para micro e pequenas empresas, exclusivas para micro e pequena empresa. E aí um exemplo, as prefeituras precisam praticar. E para isso o SEBRAE oferece todo um apoio de orientação, de acompanhamento, de fornecimento de editais padrões, está entendendo? Nesse aspecto. A subcontratação de até 30% do volume maior de uma licitação quando se tratar com a microempresa, uma grande e uma média empresa, tá? Contanto que haja a possibilidade de participação da microempresa. A questão da facilitação no processo, principalmente legal. Empresas que passa a se exigir a questão daquela documentação definitiva no momento da contratação. Muito embora nós recomendamos que quem quer realmente participar da licitação, ela já entre no processo de uma forma saudável. O advento do empate ficto, tá? E isso facilita para as empresas a concorrência com empresas de maior porte, tá? Então, esses são os grandes benefícios exatamente que estão inseridos na Lei Complementar 123. E é sobre esse assunto, acho que contas públicas, que o SEBRAE vai dar um treinamento para os técnicos do Tribunal de Contas daqui a alguns dias, é isso mesmo? Exatamente. Está programado, inclusive, dentro do próprio convênio da TRICOM, SEBRAE Nacional e, logicamente, o SEBRAE Estadual, realmente vai se oferecer para os técnicos do TCE, do Rio Grande do Norte, muito breve agora, até o final do mês, possivelmente, dependendo da questão de agendas, tá? Uma capacitação dentro da área de compras governamentais, onde é uma oportunidade de se ver como se aplica a lei nesses aspectos. Ok, obrigada, doutor Eumani Rocha, gerente de políticas públicas do SEBRAE, pelas informações, pela presença no nosso programa. A nossa satisfação foi grande estar aqui com vocês e o SEBRAE está sempre à disposição para realmente prestar informações e participações. Obrigada. E a você que está nos assistindo, obrigada pela companhia e até o próximo programa.